Neste segundo encontro, nós iremos discutir alguns aspectos técnicos com relação à ventilação mecânica básica para aplicarmos posteriormente todas as estratégias durante a assistência ao paciente suspeito ou confirmado para COVID-19. É importante, inicialmente, lembrar alguns aspectos técnicos com relação aos equipamentos de ventilação mecânica, uma vez que todos os dispositivos eles vão funcionar num sincronismo de abertura e fechamento de válvulas. É importante frisar que o controle de abertura e fechamento dessas válvulas vai garantir o volume corrente adequado para o paciente, da mesma forma que evitar possíveis despressurizações. De maneira sucinta, a inspiração acontece quando essa válvula inspiratória está aberta, enviando fluxo com pressão positiva e gerando um volume de ar para a via aérea. Da mesma forma que durante a expiração ocorre uma inversão dessas válvulas e nós teremos o fechamento da válvula inspiratória com a abertura da válvula expiratória e esta irá controlar a saída do fluxo de ar até o nível de PIP ajustado no equipamento. É importantíssimo lembrar que a montagem correta e testagem dos equipamentos deve ser realizada precocemente para evitar qualquer erro durante a assistência ventilatória. Ao instituir ventilação mecânica com pressão positiva, nós precisamos levar em consideração os objetivos principais, que seriam manter troca gasosa, corrigir a hipoxemia, a baixa de oxigênio no sangue, corrigir a hipercapnia, o aumento do gás carbônico como um produto do metabolismo respiratório, aliviando o trabalho respiratório desses pacientes que porventura apresentem aumento do trabalho com possível chance de fadiga, fraqueza e falência de musculatura. E assim, por fim, permitindo também a aplicação de terapêuticas específicas. Nós iremos utilizar o equipamento de ventilação mecânica como estratégia para tratar pulmões comprometidos, para reverter possíveis atelectasias e comprometimentos de parênquima em maior proporção a depender da gravidade da doença e do comprometimento respiratório. Aqui ao lado nós temos uma imagem onde ela mostra um alvéolo saudável muito próximo de um capilar sanguíneo, onde a oxigenação adequada, chegada nesta unidade, por difusão, ela vai passar facilmente para o sistema circulatório. E esta circulação vai entregar ao ventrículo esquerdo o sangue oxigenado, que será distribuído para todo o organismo. Diante de uma situação de comprometimento de parênquima pulmonar, muito compatível com a COVID-19, com as síndromes respiratórias agudas graves que evoluem com inflamação de parênquima intraalveolar e no espaço intersticial, nós teremos, ao invés de ar, um alvéolo preenchido por líquido. Ora, um alvéolo preenchido por líquido, ele vai dificultar a troca gasosa, da mesma forma que o espessamento da barreira alveolo-capilar também vai impossibilitar a passagem do gás de uma membrana para a outra, gerando os quadros de hipoxemia. O que vale salientar é, e muitas vezes, a principal estratégia ou a primeira estratégia nas emergências é instituir frações inspiradas de oxigênio elevadas para melhorar a oxigenação. Porém, neste caso específico, aumentar a fração de oxigênio não vai se ter efetividade para melhorar a oxigenação sistêmica, uma vez que eu preciso, antes de qualquer coisa, otimizar a aproximação da membrana alveolo-capilar e diminuir o processo inflamatório pulmonar existente. Lembrando que oxigênio em altas frações é um gás tóxico e o oxigênio instituído ao parênquima pulmonar, quando não está com possibilidade de ultrapassar essa membrana e chegar ao capilar sanguíneo, ele vai permanecer dentro do pulmão. E esse oxigênio em excesso, ele vai favorecer o processo inflamatório, da mesma forma que ele vai começar a gerar lesões estruturais e fechamento de unidades alveolares pela hiperóxia, o que nós chamamos de atelectasia de absorção. Então, levar em consideração que o ajuste de oxigênio deve ser realizado de maneira criteriosa para evitar todas as complicações inerentes à hiperóxia e à liberação de radicais livres pelo suporte elevado.
É imprescindível que o profissional que vai assistir os pacientes com ventilação mecânica, ele tenha em mente que é necessário realizar a avaliação de mecânica respiratória, tá? De maneira bem sucinta, nós iremos descrever alguns aspectos técnicos dessa monitorização e do que deverá ser realizado para conseguir avaliar os valores de pressão de pico, de pressão de platô e de avaliação de complacência. Aqui nós temos um ciclo da respiração, contemplando a fase inspiratória e a fase expiratória. Neste ciclo de pressão positiva sendo enviada via aérea, a partir do momento que a válvula inspiratória é liberada no modo controlado a volume, o equipamento vai enviar pressão positiva num nível máximo até que os pulmões sejam insuflados e que o paciente receba um volume corrente de ar ajustado na máquina. A partir do momento que esse pulmão é insuflado com esse maior nível de pressão, nós instituímos a chamada pressão de pico, que merece ser monitorizada adequadamente. Para a avaliação de mecânica respiratória, nós vamos precisar instituir o que se chama pausa inspiratória ao sistema. Essa pausa inspiratória ao sistema, ela vai favorecer a distribuição de toda a pressão de pico e consequentemente de todo o ar gerado ao parênquima pulmonar, onde o fluxo pela pausa estará zerado e, consequentemente, essa distribuição de ar para os pulmões, ela vai diminuir o nível de pressão, gerando o que se chama segunda pressão ou pressão de platô. Então, de forma bem didática, a pressão de platô, ela reflete um componente estático onde o fluxo está zerado pela pausa inspiratória de até meio segundo, e esse fluxo zerado, esse tempo, ele permite que o ar se redistribua pela circulação pulmonar colateral, evidenciando a formação dessa pressão de distensão alveolar, que é chamada também de driving pressure. Consequentemente, após a liberação da pausa inspiratória, a pressão na via aérea ela vai começar a cair, e o paciente vai expirar até o nível da pressão positiva expiratória final ou da PIP, ok? Precisamos levar em consideração alguns aspectos, pois essa avaliação de mecânica respiratória, ela vai nos dar o direcionamento com relação à melhora ou à piora da capacidade de distensão pulmonar, que reflete ao que chamamos de complacência. Então, de uma maneira bem simples e sucinta, nós temos aqui o cálculo de resistência de vias aéreas e aqui ao lado o cálculo de complacência estática, que será imprescindível à avaliação dos pacientes ventilados mecanicamente para que consigamos traçar as estratégias protetoras. A fórmula de complacência estática, ela contempla que o volume corrente entregue ao paciente ciclo a ciclo precisa ser dividido pela pressão de pausa ou pela pressão de platô e subtraído o valor de PIP. Neste exemplo prático, onde nós temos uma PIP de 5 e um volume corrente de 500 ml, onde a minha pressão de pico ela atinge 40 centímetros de água e após a pausa eu tenho a formação de uma pressão de platô de 30 centímetros de água, ao jogar os valores numéricos na fórmula, eu vou ter a seguinte equação: 500 de volume corrente dividido por 30 de pressão de platô, menos 5 de pressão positiva expiratória final. Ao cálculo final, nós teremos uma complacência desse sistema de 20 ml por centímetro de água, uma complacência baixa. Outra coisa muito importante que precisamos levar em consideração para a monitorização dos pacientes é o cálculo da driving pressure. Para quem não sabe o que é a driving pressure, nada mais é que a pressão de distensão alveolar ao final de uma pausa inspiratória, né, onde nós conseguimos monitorizar essa pressão de platô e subtrair o valor da PIP. Então, de maneira bem prática, se nós fôssemos calcular a driving pressure desse sistema onde a complacência é baixa, nós subtrairíamos 5 de 30 e teríamos uma driving pressure de 25 centímetros de água. O que os autores descrevem no New England é que a driving pressure ela precisa ser menor que 15 centímetros de água, uma vez que driving pressures acima de 15 centímetros
elas aumentam a chance de mortalidade em 4% a cada 1 centímetro elevado, o que coloca em risco a condição e a recuperação daquele paciente por pressões e superdistensões elevadas ao parênquima pulmonar. Ao calcular e avaliar a mecânica e descobrir todos os valores de complacência, de driving pressure e instituir a ventilação, nós precisamos levar em consideração alguns aspectos técnicos com relação aos modos ventilatórios. E para a ventilação, nós teremos como disponível o modo ventilado a volume controlado e o modo ventilado a pressão controlada. No que se refere à ventilação controlada a volume, entende-se que o volume-alvo será enviado ao paciente, ajustado no equipamento, e esse volume vai ser entregue de acordo com uma pressão positiva gerada na via aérea, que vai se gerar o quê? A chamada pressão inspiratória, durante a pausa, a chamada pressão de platô. Porém, qual o volume-alvo adequado para o paciente? Nós precisamos levar em consideração que o botão volume corrente, ele precisa ser ajustado baseado no peso predito desses pacientes, onde a fórmula nos diz que para homem nós precisamos calcular 50 mais 0,91 vezes a altura em centímetros menos 152,4. Para mulheres, nós vamos calcular 45,5 mais 0,91 vezes a altura em centímetros menos 152,4. O resultado desse valor precisa ser multiplicado na regra de 6 ml por quilograma peso, entre 6 a 8, que é o que se orienta pelo consenso, mas para ventilações protetoras nós iniciamos com 6 ml. Nós vamos realizar esse cálculo e aqui já fazer o ajuste de volume corrente-alvo para o paciente. De maneira bem sucinta, ao calcular o peso predito no exemplo, ao final nós teremos um valor de 60 quilos para um paciente homem, nós vamos multiplicar esse valor de 60 e multiplicá-lo por 6. Ao final, nós teremos aqui o valor de volume corrente ciclo a ciclo ofertado de maneira protetora para o paciente. A fração inspirada do oxigênio é um parâmetro que precisa ser ajustado criteriosamente, lembrando que a toxicidade gerada pela hiperóxia, ela vai favorecer ao fechamento das unidades alveolares, ao colapso, à atelectasia, e vai diminuir a relação ventilação-perfusão consequentemente. Então, essa FiO2, ela precisa ser ajustada o mínimo possível para se garantir uma PaBO2 satisfatória e uma saturação periférica com no mínimo 92% e no máximo 96%. O tempo inspiratório é o tempo de insuflação pulmonar. Nós precisamos ajustar um tempo inspiratório e o tempo inspiratório de um adulto, ele gira em torno de 0,9 a 1,2 segundos. Na aula de ventilação protetora, nós iremos discutir o tempo inspiratório inicial adequado para um COVID-19 e o porquê de realizar dessa forma. A frequência respiratória será o botão onde nós iremos setar o valor de incursões por minuto. A normal para um paciente adulto vai de 12 a 16 incursões. E existem algumas adaptações que nós realizamos, aumentando a frequência e ajustando o tempo INS, a depender dos valores de gasometria arterial. A PIP, a pressão positiva expiratória final, ela vai refletir o que vai permanecer dentro do alvéolo ao final de uma expiração e que vai estar sendo controlado pela válvula expiratória. Então, ela vai refletir a estabilidade alveolar, a quantidade de pressão positiva que ficará presente, mantendo aquele alvéolo aberto, ou em alguns momentos até mais insuflado para favorecer a oxigenação. Lembrar de ajustar também a velocidade de entrega dessa oferta no VCB, no modo VCV, ajustando o fluxo adequadamente, e lembrar de realizar toda a monitorização de via aérea através das curvas geradas na tela do ventilador, as curvas de pressão positiva, as curvas de fluxo e as curvas de volume. De maneira bem prática, o que nós observamos nesse ciclo? A formação da pressão de pico, logo em seguida uma pausa inspiratória com a formação da pressão de platô, e se nós fizermos a correlação com a curva de fluxo,
nós vamos observar que há interrupção do fluxo, né? Aquele fluxo foi zerado para que fosse permitido a formação de um platô e a monitorização do mesmo. E ao final da formação do platô, nós temos aqui a queda da pressão até o nível da PIP, da pressão positiva expiratória final, que reflete essa barrinha aqui na fase expiratória, revelando o que vai ficar ao final de uma expiração dentro do parênquima pulmonar. Por estarmos ventilando no modo VCV, nós vamos ter a garantia de volume ciclo a ciclo, de acordo com a demanda do paciente, porém nós precisamos estar atento aos valores de pressão que estão sendo ofertados à via aérea. Essa tabela simplificada, ela já traz o cálculo baseado na altura dos pacientes, para homem e para mulher. Então, de maneira bem sucinta, avaliou-se a altura do paciente e viu que ele mede 1,65 m, o cálculo já nos traz o volume alvo protetor, ventilando em 6 ml por quilograma peso, que seria, neste exemplo, 354 ml, onde nós ajustaríamos na tela do ventilador esse volume protetor-alvo. Da mesma forma, o cálculo aqui realizado para o perfil feminino, onde nós teremos discretas alterações, uma vez que as mulheres acabam ventilando com volumes discretamente menores. Um paciente com 1,60 m, sendo feminino, vai ventilar com volume de 330 ml. Quando nós partimos para a estratégia de ventilação controlada da pressão, nós mudamos a regra. Ao invés de nós termos um volume controlado, nós vamos passar a ter uma pressão inspiratória controlada na via aérea. E, consequentemente, o volume de ar gerado vai depender da impedância do sistema respiratório e também dos valores de complacência. Então, os parâmetros ajustados no modo PCV serão a FI de O2 o mínimo possível para garantir a oxigenação com PA de O2 satisfatória e mantendo uma saturação periférica entre 92% a 96%. Em seguida, nós vamos ter o botão da pressão inspiratória, ou PINSP. A pressão inspiratória vai refletir o máximo de pressão que eu quero entregar num ciclo, e esse máximo de pressão ele vai gerar também um volume como consequência da mecânica respiratória que vai precisar ser monitorizado, uma vez que controlando a pressão na via aérea, nós vamos ter um volume livre, um volume que vai oscilar. Em seguida, nós temos o tempo inspiratório, da mesma forma que vai girar de 0,9 a 1,2 segundos. Vamos ter a frequência respiratória e, por fim, o valor da pressão positiva expiratória final, ou da PIP. Falamos de dois modos controlados que serão instituídos como estratégia para a ventilação dos pacientes com COVID-19, mas agora nós iremos falar também sobre os modos de desmame, para aqueles pacientes que já tenham resolvido a patologia de base, com curva de melhora, tanto em exames laboratoriais quanto de imagem, e também quanto à monitorização da avaliação de mecânica respiratória. Esses pacientes, nós vamos precisar evoluí-los a partir de um comando nervoso já definido, né, pelo centro respiratório, para o modo espontâneo, ou o modo ventilação pressão de suporte. O que seria o modo PSV? Seria um modo onde nós iremos ajustar a fração inspirada baseado na mesma regra, nós iremos ajustar a pressão positiva expiratória final e nós iremos ajustar o que se chama delta de pressão de suporte, porém, todo o ciclo ele é controlado pelo paciente, que inicia o ciclo, dispara a máquina reconhece esse esforço, e aí a máquina permite a respiração espontânea com incremento dessa pressão de suporte ajustada aqui. Então, para que ocorra a ventilação de maneira espontânea, a máquina precisa entender o momento em que o paciente respira. E essa compreensão se dá através do disparo. O disparo ele pode ser a fluxo e ele pode ser a pressão, e nós iremos discuti-lo. Mas se nós observarmos aqui nos gráficos, em um ciclo controlado, por exemplo, aqui a volume, a gente observa a pressão sendo enviada de maneira positiva, da mesma forma o fluxo, e aqui como consequência esse volume gerado.
Quando nós estamos ventilando de maneira assisto-controlada ou de maneira espontânea, como no PSV, a gente observa que na terceira curva, nós temos, ao invés de uma pressão sempre positiva, o início aqui com uma queda, certo? Essa queda de pressão aqui, de volume, reflete o esforço do paciente e a interpretação do ventilador para entender esse esforço e liberar aquele ciclo com pressão positiva ao sistema. E para isso, nós vamos precisar lembrar de ajustar a sensibilidade do modo espontâneo, que também é ajustada nos modos assisto controlados. A sensibilidade dos equipamentos, ela pode ser feita tanto por fluxo quanto por pressão. Ajustando em fluxo, nós vamos ter o ajuste em litros por minuto e em pressão nós teremos em centímetros de água. E a partir do momento que o paciente atinge aquele limiar de sensibilidade do equipamento, o equipamento automaticamente libera a válvula inspiratória e a pressão de suporte associada para a insuflação daquele parênquima pulmonar. Quando estamos falando em modalidades espontâneas, nós estamos otimizando o trabalho respiratório, a contração da musculatura diafragmática e da musculatura acessória quando necessária. E essa ativação da musculatura, ela é muito importante porque ela evita os níveis elevados de proteólise. A proteólise, ela acaba aumentando o consumo da musculatura e favorecendo a hipotrofia muscular associada à pressão positiva, que nós precisamos evitar. Então, ventilar em modo pressão de suporte restringe essa consequência e nos dá a possibilidade de realizar um desmame de ventilação, onde eu tenho um paciente que controla todo o ciclo da respiração, mesmo entubado, eu oferto uma pressão de suporte de ajuda para insuflar esses pulmões e eu vou desmamando, diminuindo gradativamente esse valor de pressão de suporte até um nível mínimo, onde a gente faz um teste de respiração espontânea e avalia a possibilidade de extubação ou não daquele paciente. Aqui algumas referências com relação às modalidades descritas, tá? Com relação à monitorização da ventilação mecânica. Vocês podem pesquisar, podem entrar no site da Escola de Saúde Pública do Governo e ter todo acesso a esse material. Nós nos reuniremos no próximo encontro para falar da estratégia protetora de ventilação, para falar das modalidades aplicáveis aos pacientes suspeitos ou confirmados para COVID-19.